Paz do Senhor Jesus Cristo para todos os irmãos que acompanham o canal, todos os irmãos inscritos, que Deus abençoe os irmãos. Irmãos, hoje eu quero fazer um comentário com os irmãos sobre uma questão relacionada aos filhos de Deus e aos filhos do diabo. Eu já vi, eu creio que os irmãos também, pessoas afirmar que na terra tem sementes malignas e semente de Deus, ou seja, uma boa semente. Sendo assim, muitos afirmam que tem pessoas na terra que eles nasceram sendo a semente maligna, desde o ventre da mãe, já é uma semente maligna. E outros afirmam também que tem a semente boa, aqueles que já nascem de Deus, já nascem sendo filho de Deus. E eu vou mostrar para os irmãos que isso não existe. Isso aí não existe, irmãos. Isso aí é bobagem. Não existe. Eu vou mostrar para os irmãos. É falta de compreensão, de entendimento da palavra de Deus. Muitos afirmam isso. Não existe, irmãos. Nesse sentido, todos é filho do diabo, ou já nasce sendo filho do diabo. E eu vou explicar para os irmãos entenderem. O texto que é usado, também que eles usam, é João, o Evangelho de João, né, capítulo de número 1, versículo 12, que diz assim: veio que era para os seus, mas os seus não receberam. E todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Então, eles usam esse texto para dizer o quê? Tá vendo? Tem pessoas que nascem segundo a vontade de Deus. Nasceu segundo a vontade de Deus, nasceu por vontade de Deus. Não é uma semente maligna, esses que nasceu de Deus, vamos dizer assim, né? Mas enfim, é uma falta de compreensão. Por quê? Eu vou explicar para os irmãos. Esse texto quer dizer o quê? Que tem pessoas que elas são geradas por Deus e não geradas do ventre de uma mulher ou do ventre da mãe. Porque o texto diz assim: veio para os que eram seus, mas os seus não receberam. Mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Observa o detalhe: todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Essa palavra feitos aqui é vir à existência, é nascer, ser gerado, vir à existência. Todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Ele está falando que quando a pessoa ela aceita Jesus, ela é gerada novamente, ela se torna um filho de Deus. Porque nós temos que diferenciar entre as criaturas e os filhos de Deus. Quem é criatura? Todos os seres humanos são criatura de Deus. Quem se torna filho? Aquele que recebe Jesus por meio da fé. Ele é novamente gerado, não é do ventre da mãe. O texto continua e diz assim: não do sangue, né? Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, os quais não nasceram do sangue. Essa palavra sangue, ela quer dizer vida. Não nasceram do sangue e nem da vontade da carne, da vontade do corpo. Está falando da vontade do corpo, nascer do ventre de uma mulher, né? Não do sangue, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade do corpo, né? Da carne, ali é do corpo, nem da vontade do varão em relação ao ato sexual, nem da vontade do varão, mas de Deus, nasceu de Deus. Quando que o Filho de Deus foi gerado? Não é do ventre de uma mulher, é isso que o texto está dizendo. João está querendo dizer isso. Não é os que nasceram do ventre de uma mulher. Os que foram gerados novamente, é os que receberam Jesus pela fé. Esses nasceram de Deus. Isso que ele está dizendo, os quais não nasceram do sangue, né? Não nasceram da vida. Ele está falando humanamente falando, não nasceu do corpo de uma mulher, ou da vontade de uma mulher, ou da vontade do varão, em relação ao ato sexual. Então ele está falando que, deixando bem claro que os filhos de Deus é gerado por meio da fé, não do ventre de uma mulher. Está bem claro, né? E muitos afirmam, né, que muitos é semente maligna. Eu vou explicar para os irmãos que nesse sentido todo mundo era semente maligna. Eu vou explicar. Outro texto também que é utilizado também é Mateus capítulo 13, o versículo 24, na parábola sobre o joio. E Mateus 36 é a explicação sobre essa parábola. Então Jesus, ele vai falar a parábola e ele diz assim: nós devemos entender que parábola, ele fala parábola ali, fazendo uma comparação com o reino de Deus.
uma forma da gente compreender como que é o reino de Deus. Então ele vai dizer assim, que o reino de Deus é semelhante ao homem que plantou boa semente no seu campo. Olha para você ver, semelhante ao homem que plantou boa semente no seu campo. E dormindo os trabalhadores, veio o inimigo e semeou no meio do trigo joio. Quando a erva cresceu, os trabalhadores chegaram para o seu senhor e disseram a ele, olha, tem joio no meio do trigo. O senhor falou para que nós plantasse trigo, mas tem joio. Aí o seu senhor vai dizer, o inimigo que fez isso, o inimigo que semeou. Os trabalhadores disseram a ele, o senhor quer que nós arranquemos o joio e lancemos no fogo? Aí o seu senhor vai dizer, não, porque se vocês fizerem isso, vai arrancar também o trigo. Então espere até o tempo da colheita, que eu vou ordenar aos meus ceifeiros que colhem primeiro o joio e lance no fogo. Depois colhe o trigo e coloque no meu celeiro. Então no versículo 36 ele vai dar a explicação, porque muitos querem pegar para dizer o que, né? Que na terra nasceram já nasceram por Deus os trigos e também a semente maligna. E Jesus vai dar a explicação no versículo 36 e ele vai dizer assim, quem semeia a boa semente é o filho do homem. Olha o que ele está dizendo, quem semeia a boa semente? O filho do homem. Essa palavra, a palavra filho do homem, ela quer dizer, essa palavra filho do homem, quer dizer o quê? Jesus está querendo dizer o quê? Que também ele é filho do homem, ele também nasceu do ventre de uma mulher, da raça humana. No Velho Testamento, essa palavra filho do homem era o mesmo que homem. A palavra homem, filho do homem é a mesma coisa. Para dizer o quê? Que ele nasceu também, humanamente falando, ele nasceu de uma mulher. Jesus quer dizer isso, o filho do homem. Dando uma referência a ele, que Jesus que semeia essa boa semente. E o que é essa boa semente? A boa semente é o evangelho. Essa é a semente que ele está falando. É o evangelho de Cristo. Ele não está falando que ele semeia as boas sementes no ventre de uma mulher. Ele não está falando de coisas físicas, ele está falando de coisas espirituais. Ele está falando que, ele fala assim que essa semente, ela é plantada por meio da palavra de Deus. Aí a parábola do semeador. O semeador saiu a semear, parte da semente caiu à beira do caminho, viu as aves do céu e comeram. Parte da semente caiu sobre pedras, parte da semente caiu sobre espinhos, parte da semente também caiu sobre uma terra boa. Então, a semente é o evangelho. Por isso que deu poder para todos quanto receberam ser gerado, se tornar filho de Deus. Por meio da palavra. Quem semeia a boa palavra? O filho do homem. Uma pessoa só pode nascer de novo por meio da palavra de Deus, por meio do evangelho. Quem semeia a boa semente? Jesus. Aí ele vai dizer o quê? E a boa semente são os filhos do reino. Os filhos do reino é a boa semente. Por que ele fala filho do reino? Aqueles que aceitaram a fé em Jesus Cristo. Está bem claro. Jesus mesmo vai dizer para os fariseus, o reino de Deus não vem com aparência exterior. Não direis, ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque o reino de Deus está entre vós. E ele estava falando dele mesmo. Aí ele vai dizer ao seu discípulo, vai chegar um tempo que vocês vão desejar, pelo menos, ter visto ou vivido em um dia com o filho do homem. Ele vai dizer o filho do homem, ele ainda usa essa expressão, o filho do homem. Ele está dizendo que ele ali estava manifestando o reino de Deus na terra. E quem são os filhos do reino? Aqueles que aceitaram a ele pela fé. Porque os filhos de Deus, eles é gerado por meio do evangelho de Cristo. E quem semeia hoje essa boa semente? Os filhos do reino, ou seja, os evangelistas, os cristãos, que levam a palavra e semeia essa boa semente. Semear essa boa semente no coração das pessoas é quando é gerado um filho do reino, que se torna filho de Deus. Aí ele vai dizer o quê? Explicando. E o joio são os filhos do maligno. Os joios são os filhos do maligno. Ou seja, esses joios, o filho do maligno, é gerado do ventre de uma mulher, ou ele vai explicar que é gerado também de maneira espiritual? De maneira espiritual, não é no ventre de uma mulher. Porque, olha para você ver o que o apóstolo João vai dizer na sua primeira carta de João, capítulo 3, versículo de número 8, ele vai dizer assim, ó, ele vai dizer claramente, que quem vive na prática do pecado é do diabo. Quem vive na prática do pecado é do diabo. No versículo 10 ele vai dizer assim, nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica justiça e não ama seu irmão,
não é de Deus. Ele está dizendo que quem não pratica justiça é filho do diabo. Ou seja, antes da nossa conversão, de nos tornar filho de Deus por meio da fé, todos nós vivíamos no pecado e na injustiça. Quer dizer então o quê? Que nós éramos filhos do diabo. Nesse sentido, todo mundo era filho do diabo. Ah, Caim era filho do diabo, filho do maligno. Caim também. Por quê? Por que a Bíblia fala que ele era do maligno? Porque Caim matou o seu irmão. O texto vai dizer. Por que ele é do maligno? Porque ele matou o seu irmão. Todo mundo nesse texto, João está dizendo que era filho do diabo. Quem não pratica justiça e não ama seu irmão, não é de Deus, é filho do diabo. Porque ele vai dizer no versículo 9, vive na prática do pecado, aqueles que não vivem na prática do pecado, porque a sua semente permanece nele. A sua semente permanece nele. Que semente é essa? A semente da palavra de Deus. A palavra de Deus permanece nele. Por isso que ele não vive na prática do pecado mais, porque agora ele é filho de Deus. 1 Pedro, capítulo 1, versículo de número 23. Olha o que a palavra de Deus vai dizer. Que fomos novamente gerados, não por semente corruptível, mas pela incorruptível palavra de Deus. Quando ele explica claramente, fomos novamente gerados. Ele está falando de maneira espiritual. Fomos novamente gerados não de semente corruptível. O que é semente corruptível? É nós mesmos. É nós que somos corruptíveis, que nascemos no ventre de uma mulher, ser humano. Não de semente corruptível, mas da incorruptível palavra de Deus. Somos gerados pelo quê? Fomos gerados pela palavra de Deus. Nós somos gerados pela palavra de Deus. Ela nos gerou. Quem é o verbo? Jesus, que era a palavra de Deus. O verbo se fez carne e habitou entre nós. Somos novamente gerados, se tornamos filhos de Deus por meio da palavra de Deus. Então, quem é filho do diabo? A Bíblia vai dizer, todos aqueles que não nasceu de novo. Toda criatura, a Bíblia fala assim que quem não tem a Deus ou quem não foi novamente gerado por meio da fé, a ira de Deus sobre ele permanece. Quem é filho do diabo? Todos aqueles que não aceitaram Jesus pela fé e não nasceu de novo. É uma dura realidade, mas porque a Bíblia fala assim, Marcos capítulo 15, versículo 16. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, aquele que crer e for batizado será salvo. Criatura, pregai o evangelho a toda criatura. Então, só é filho de Deus por meio da fé. Então não existe isso, meus irmãos, é bobagem. Sementes malignas, né? Tem outros também que já é extremista, né? Que já fala que Eva já teve ali ato sexual com a serpente ou com o diabo, né? Então tem a semente boa, a semente maligna. É absurdo, irmãos, é muita bobagem. Os filhos do diabo é quem vive na prática do pecado, quem não nasceu de novo. Quem é filho de Deus? Aqueles que foi novamente gerado por meio da palavra, não no ventre de uma mulher. Então é isso aí, irmãos. Né? Espero estar edificando os irmãos, continua dando like, acompanhando e vamos aí aprendendo cada dia, né, as verdades da palavra de Deus. Amém? Que Deus abençoe os irmãos.